Olá, bem-vindos ao canal Administração Antônio Marcos. Hoje é quarta-feira, 31 de março de 2021 e hoje nós estamos gravando a leitura e o comentário do texto que nós disponibilizamos no último dia 26. Antes, porém, da leitura e do comentário, eu queria comunicar que a partir agora de abril, nós iremos modificar esta parte do nosso trabalho, a parte referente à disponibilização de textos e depois leitura e comentário de texto. A partir agora de abril, em uma semana, numa quarta-feira, nós iremos disponibilizar o texto. Na semana seguinte, nós gravaremos o vídeo fazendo a leitura e o comentário. Depois, na outra semana, disponibilizamos um novo texto e a outra semana a leitura e o comentário. Então, com isso, nós passaremos a ter 2 textos mensais, né? Numa semana, a apresentação só do texto, na semana seguinte, a leitura e comentário. Então, são 2 textos mensais, sem prejuízo das aulas de segunda-feira. As aulas de segunda-feira continuam semanalmente. Tá? A ideia é nós mantermos a qualidade do material que a gente está disponibilizando desses textos que nós estamos preparando até agora semanalmente, e a leitura e os comentários dos textos. Se você ainda não é inscrito no canal, né, aproveite, se inscreva, ajude o canal a crescer, ajude nós continuarmos desenvolvendo esse trabalho de divulgação desses conhecimentos de administração. Divulgue o link para seus contatos, para que mais pessoas possam subscrever o canal, assinar o canal e com isso o canal ter mais força e poder se desenvolver. Não esqueçam de dar o seu feedback, né, ao final do vídeo e deixar os seus comentários a respeito do que nós estamos fazendo. Isso nos ajuda a melhorar aquilo que nós estamos pretendendo fazer, disponibilizando para vocês. Tá? Muito obrigado por estarem aqui assistindo aos nossos vídeos, lendo os nossos textos, vendo as nossas aulas, e vamos então à leitura e comentários do texto de hoje. Categorias humanas de Tipola. O historiador econômico italiano Carlo Maria Tipola divide a humanidade em 4 categorias: os inteligentes, os ingênuos, os estúpidos e os bandidos. Os inteligentes são os indivíduos que agem buscando o benefício próprio, gerando também resultado positivo aos demais. Então, a primeira categoria, a categoria dos inteligentes, são pessoas que agem buscando benefício próprio, mas ao alcançar esses benefícios, eles geram ao mesmo tempo benefícios a toda a sociedade, a todas as demais pessoas com os quais eles convivem, com os quais eles participam. Os ingênuos são os indivíduos que tendem a beneficiar o próximo, porém, causando prejuízos a si próprios. Então, a segunda categoria, a categoria dos ingênuos, são pessoas que buscam, né, prestar serviço para os demais, trazer benefício para os demais, mas acabam gerando prejuízo a si próprios. Né? Então, são extremamente altruístas, né? Só pensam nos outros e acabam esquecendo de si próprio. A terceira categoria, né, os estúpidos, são os que, ao agirem, causam prejuízo à coletividade sem gerar qualquer benefício a si próprio. Então, a terceira categoria dos estúpidos são aqueles que, não importa o que façam, sempre vão estar causando prejuízo à coletividade e a si próprios. Né? Esses são os estúpidos. E, finalmente, nós temos os bandidos. São os indivíduos que, ao agirem, buscam o benefício pessoal
às custas dos demais, ou seja, causando prejuízo aos demais. Então, a quarta categoria, apresentada por Tipola, é a dos bandidos. São indivíduos que buscam benefício pessoal exclusivamente e às custas dos outros. Não importa o prejuízo que vai causar à sociedade ou às outras pessoas. O importante é que eles estejam bem. O importante é que eles tenham ganhos. Então, essas quatro categorias apresentadas aí por Tipola. Esse texto é interessante, para a gente poder refletir um pouco, sobre essas categorias, e como isso é representado na sociedade. De imediato, nos vem à mente os posicionamentos da matriz de negociação. Ganha-ganha, perde-ganha, perde-perde e ganha-perde, respectivamente. Na área de negócios, nós temos conhecida a matriz de negociação. Duas pessoas negociando, nós temos 4 possibilidades de negociação. A primeira possibilidade, aquela possibilidade em que os dois lados ganham, se sentem satisfeitos na negociação. Veja que isso corresponde à categoria dos inteligentes. Eles ganham e fazem com que a coletividade ganhe. A segunda, perde, ganha. Um lado perde, tentando trazer benefício aos demais. Isso corresponderia à categoria dos ingênuos. Os ingênuos tendem a beneficiar ao próximo, gerando prejuízo a si próprio. Depois a categoria perde. Não importa qualquer coisa que seja feito, os dois lados vão perder. Isso corresponde aos estúpidos, causam prejuízo à coletividade e a si próprios. E, finalmente, ganha-perde, que corresponde aos bandidos, indivíduos que procuram só eles ganharem prejuízo em detrimento dos demais. Então, vejam que é uma correspondência, e uma correspondência que ajuda a explicar tanto a matriz de negociação como as categorias que Tipola apresenta. O autor define ainda 2 subcategorias, de ingênuos e de bandidos. Os ingênuos inteligentes, os ingênuos estúpidos, os bandidos estúpidos e os bandidos inteligentes. Imaginemos, de um lado nós temos os inteligentes, do outro lado nós temos os estúpidos. E aí nós temos 2 vertentes. Uma vertente para cima aqui, que conforme eu saia do inteligente, vou caminhando aqui para cima, para a esquerda, eu estou na categoria dos ingênuos, mais inteligentes, até os ingênuos estúpidos. Aqui embaixo eu tenho os bandidos inteligentes até os bandidos estúpidos. Então, na verdade, eu tenho 2 contínuos. Eu não tenho um contínuo só, eu tenho um contínuo que passa pela categoria dos ingênuos e eu tenho um outro contínuo que passa pela categoria dos bandidos. E nos 2 extremos, os inteligentes e os estúpidos. Essa classificação nos leva a desenvolver uma série de reflexões a respeito da nossa vida em sociedade e, como consequência, nos leva a algumas conclusões. A primeira delas é que os que fazem parte da categoria inteligente seriam o tipo ideal de ocupantes de cargos de comando em organizações ou na sociedade. Porém, segundo os estudos de Tipola, os inteligentes representam uma pequena parcela da sociedade. Então, a primeira conclusão, que a análise que nós fazemos dessa tipologia nos traz, é que, se eu estou pensando em
ocupar cargos públicos ou ocupar cargos em organizações privadas que levem a resultados cada vez melhores para as organizações, o melhor é ter pessoas inteligentes, da categoria inteligente, que vão buscar o benefício próprio, mas ao mesmo tempo estão beneficiando a organização da qual ele participa, seja pública, seja privada. Só que, segundo Tipola, esses representam uma pequena parcela da sociedade. Na falta de representantes genuínos dessa categoria, a categoria dos inteligentes, nos restariam então as seguintes opções para ocupar cargos dentro das organizações, públicas ou privadas, na falta de genuínos inteligentes. A primeira, a do ingênuo inteligente, o altruísta que, mesmo em prejuízo a si próprio, poderia promover algum desenvolvimento à organização ou à sociedade. Esse benefício seria tanto maior quanto mais inteligente fosse o ingênuo. Veja, ser ingênuo não quer dizer ser estúpido. Ser ingênuo pode ser inteligente, conforme nós caminhamos, né, naquele contínuo superior, né, ou pode ser um ingênuo estúpido. Né? O interessante é que esse ingênuo seja ingênuo inteligente. Ele vai, então, quanto mais inteligente, mais ele pode contribuir, mesmo em prejuízo próprio, mesmo com sacrifício pessoal. Então, o altruísta, quanto mais inteligente, mais ele pode contribuir com a organização na qual ele está ocupando a sua posição. A segunda opção, a do bandido inteligente, corrupto, que, embora buscando o próprio benefício, ainda poderia contribuir de alguma forma com a organização ou a sociedade. Da mesma forma que o ingênuo, maior seria a sua contribuição quanto maior fosse a inteligência e menor o egoísmo. Então, uma outra possibilidade, não tão boa como a anterior, ideal, seria o inteligente. Em segundo lugar, o ingênuo inteligente. Em terceiro, a opção do bandido inteligente. Quanto mais inteligente, quanto menos egoísta, ou seja, quanto mais ele estivesse para o lado do tipo puro de inteligente, mais ele poderia contribuir, embora usurpando parte dos resultados para si próprio. Por isso que eu estou denominando ele aqui de corrupto. Ele vai buscar algum ganho pessoal em prejuízo à sociedade, ao cargo que ele ocupa dentro da organização. Finalmente, a pior das opções, a do estúpido, seja ele ingênuo ou bandido, pois esta categoria em nada contribuiria com a sociedade ou com a organização. Então, o estúpido, seja ele com tendências de ingenuidade, seja ele com tendências de ser bandido, não importa. O estúpido sempre causaria prejuízo à sociedade e a si próprio. É a pior opção de todas. Pela importância da estupidez humana na degradação social, Tipola estabeleceu 5 leis sobre a estupidez humana. Primeira, sempre e inevitavelmente, cada um de nós subestima o número de indivíduos estúpidos em circulação. Então, a primeira lei de Tipola é: nós subestimamos a quantidade de estúpidos no mundo. Ela é muito maior do que aquela que nós gostaríamos de crer. Isso é o que nos fala essa primeira lei de Tipola. Subestimamos o número de indivíduos estúpidos em circulação, o que é péssimo para a sociedade. Segunda, a probabilidade de certa pessoa ser estúpida é independente de qualquer outra característica dela própria. Pode ser a pessoa mais simpática do mundo, pode ser a pessoa mais agradável do mundo,
pode ser a pessoa mais bem intencionada. O fato de ela ser estúpida, as outras características não tiram dela a estupidez. Então, é outra lei pesada, né, que Tipola nos apresenta. A terceira, uma pessoa estúpida é aquela que causa danos a outras, sem tirar nenhum proveito para si, podendo até sofrer prejuízo com isso. Então, voltamos à definição da categoria, né, que nós vimos lá no início do texto. A quarta lei. As pessoas não estúpidas desvalorizam sempre o potencial das pessoas estúpidas. É mais ou menos um reforço, né, da segunda lei, né, da primeira. Né? Nós subestimamos a capacidade de estupidez do estúpido. Né? A gente não pensa nos prejuízos que essas pessoas podem causar a todos. A gente subestima, a gente desvaloriza esse potencial negativo das pessoas estúpidas. Finalmente, a quinta lei: o estúpido é o tipo de pessoa mais perigoso que existe. Então, para a nossa reflexão, né? Para a gente pensar um pouquinho, né, sobre essa proposta de Carlo Maria Tipola e, no nosso caso, né, no mundo das organizações, né, também fazendo um paralelo lá com a nossa matriz de negociação. Né? Assim, quem sabe, conjugando, né, essas duas coisas, a gente consegue ter uma compreensão melhor das relações humanas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.